Olá, alunos. Olá, professor Tiago. Muito obrigado mais uma vez por estar colaborando aí comigo na disciplina Probabilidade 2. Vou falar um pouquinho aqui de covariância, mas eu vou falar de algumas coisas mais técnicas, alguns resultados. E aí depois, se o senhor puder fazer alguns gráficos, apresentar a distribuição dos pontos, aí vai ser bem interessante, beleza? A gente aqui vai usar a seguinte notação: mid x representa a esperança de x, mid y a esperança de y, mid x mais y representa a esperança de x mais y, mid x mais a representa a esperança de x mais a e assim sucessivamente. Beleza? E a definição de covariância entre duas variáveis aleatórias x e y, inicialmente vai ser para a gente a esperança desse produto aqui, ó. É a esperança entre o seguinte produto, a variável aleatória x, né, os valores que a variável aleatória x pode assumir, menos a média da variável aleatória x, ou seja, a esperança de x, multiplicado pelos valores que a variável aleatória y pode assumir, menos a esperança de y. Perfeito? Então essa é a definição inicial de covariância. Né? Tem uma distância aqui, ó, entre x e mid x, entre y e mid y, e tenho aqui um produto. Beleza? E aí o senhor vai explicar essa parte aqui para os alunos, né? Que a covariância entre x e y mede a tendência linear conjunta das variáveis. Importante, ela mede uma associação linear, e nós vamos ver exemplo aqui sobre isso, que questões bem interessantes são abordadas aqui. Aí tem aqui comentando a covariância positiva, a covariância negativa. Então, nós podemos demonstrar que a covariância entre as variáveis aleatórias x e y pode ser dada pela esperança de x vezes y menos a esperança de x vezes a esperança de y. Tá? Nós vamos demonstrar isso aqui. Mas antes a gente já pode tirar algumas informações daqui. Olha, nós já estudamos o seguinte fato. Se as variáveis aleatórias x e y são independentes, nós sabemos que essa esperança aqui, ó, a esperança do produto, ela se transforma no produto das esperanças, se transforma nisso aqui, ó. Então, se esse termo aqui se transforma nesse termo aqui, essa diferença dá zero. Repetindo, quando as variáveis aleatórias x e y são independentes, a esperança do produto transforma no produto da esperança e com isso a covariância é zero. Então, independência implica em covariância nula, covariância zero. Agora, covariância zero não implica independência. Nós já falamos sobre isso. Por quê? Porque covariância zero só vai implicar que a esperança do produto se transforma no produto da esperança. Tá? Que a esperança do produto se transforma no produto da esperança. Então, o que vai acontecer? Deixa eu só resolver uma coisinha aqui rapidinho. Então, voltando aqui, é porque o carro da pamonha resolveu passar aqui e estava bem alto. Então, o que nós estávamos falando é, se as variáveis aleatórias são independentes, a esperança do produto se transforma no produto de esperança, então a covariância é zero, que implica, independência implica covariância zero. Mas covariância zero não implica independência, porque covariância zero só vai implicar que a esperança do produto é igual ao produto da esperança, né? Porque se aqui é zero, se a covariância é zero, eu passo esse termo para o lado de cá e descobri que a esperança do produto é igual ao produto da esperança. Ok. Ou, se o produto da esperança é igual à esperança do produto, eu também tenho que a covariância é zero, né? Então, se eu tenho a hipótese de que a esperança do produto é igual ao produto da esperança, isso aqui zera, a covariância é zero. Então, a covariância é zero se somente se a esperança do produto é igual ao produto das esperanças. No entanto, para a independência, não. A independência é uma coisa mais forte, um conceito mais forte. A independência implica covariância zero, mas covariância zero não implica independência, tá? Ponto importante, isso tem que ficar na
mente. Agora, quanto à expressão que nós acabamos de falar, não, está aqui. Quanto à expressão que nós acabamos de falar, é o seguinte: a, nós queremos provar que a covariância entre x e y pode ser dada dessa forma, né? Aqui nós vimos a definição de covariância, que é a esperança desse produto, né? Da variável menos sua média multiplicado pela variável da variável x menos sua média multiplicado pela variável y menos sua média. Perfeito. Vamos desenvolver esse termo aqui dentro aqui, ó, x vezes y, x vezes menos mi y, vai ficar x menos x mi y, menos x vezes menos mi x vezes y, vai ficar menos mi x y, e menos vezes menos fica mais, mi x vezes mi x mi y. Olha lá vem outro carro, não sei se é da pamonha, do ovo. É a gente começar a gravar que todo mundo sai de casa para fazer propaganda ou para vender alguma coisa. Perfeito. Então, tá aqui, esse produto é isso aqui. Quando eu tomar a esperança desse produto aqui, ó, eu tenho a covariância. Então, eu tomo a esperança desse produto aqui. Esperança de x vezes y vai ser exatamente isso que vai aparecer. Aqui eu vou ter esperança de x vezes mi y, só que o mi y é uma constante. Tá? Mi y é uma constante. Ele pula para fora, vai ficar a esperança de x. Aqui eu vou ter esperança desse termo aqui. Esse termo μx é constante, vai pular para fora da esperança, vai sobrar a esperança de y. E esse termo aqui é constante. Esperança de uma constante é a própria constante. É o que ocorreu aqui, ó. A covariância de xy, que foi exatamente tomar a esperança desse termo aqui, né? É a esperança de x vezes y, que está aqui, menos mi y, esperança de x, menos mi x, esperança de y, mais mi x, mi y. Perfeito. Agora, esse termo aqui, esse termo aqui, isso aqui é a mesma coisa que mi x, ó. Esperança de x é a mesma coisa que mi x. Então eu tenho mi y, mi x, e aqui eu tenho mi y, mi x, com sinal trocado. Então eu posso cortar esse termo aqui com esse termo aqui, ó. O que que sobrou? Sobrou esperança de x vezes y, menos esperança de x, né? Porque o mi x é a esperança de x, vezes a esperança de y, que está aqui, ó. Beleza? Então, muitas vezes, a definição de covariância é dada dessa forma aqui, ó. A gente, para fazer conta, usa mais esse formato aqui do que aquele outro. Então, covariância de xy pode ser definida como esperança de x vezes y menos esperança de x vezes esperança de y. Porque a partir desse termo aqui também, se eu quiser voltar, fazer as operações inversas, eu chego naquela outra definição. Por isso que é assim somente si, tá? Beleza, então posso falar, definir de qualquer uma das duas formas. Perfeito. Já comentei sobre isso, né? Que se as variáveis aleatórias x e y são independentes, a covariância é igual a zero. Isso vem do fato da independência implicar que a esperança do produto é o produto das esperanças. Então, isso aqui nós já fizemos. Vamos aqui observar quanto vale a variância da soma de variáveis aleatórias. Vamos só relembrar, a variância de uma variável aleatória z pode ser dada pela esperança de z ao quadrado, né, menos o quadrado da esperança de z. Ou seja, a esperança de uma variável aleatória pode ser dado como a esperança do quadrado dessa variável menos o quadrado da esperança. Perfeito. Vamos usar isso. Eu quero saber quanto é a variância da variável aleatória x mais y. Eu chamei z de x mais y, então ficou a variância da variável aleatória x mais y é dada pelo quadrado de x mais y, usando essa definição aqui, ó, quadrado de x mais y, menos a esperança do quadrado de x mais y, menos o quadrado da esperança de x mais y, perfeito? Então essa é a definição. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, vou desenvolver isso aqui, o produto notável, né, o quadrado primeiro, mais duas vezes o produto primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e vou aplicar a linearidade da esperança, ou seja, a esperança da soma é a soma das esperanças, e constante multiplicando a variável aleatória, a constante pode passar para fora da variável aleatória. Aqui, eu
uso a linearidade da esperança e faço esperança de x mais y é esperança de x mais esperança de y. E aí eu desenvolvo quadrado da primeira esperança mais duas vezes a primeira esperança vezes a segunda esperança mais o quadrado da segunda esperança. Perfeito? Olha lá. Então, peguei esse x mais y aqui desenvolvido, tá com isso aqui, e depois vou tomar a esperança. Essa esperança aqui, ó, é a esperança de x2 mais 2 vezes a esperança de x vezes y. Cuidado para não separar, que é uma esperança só. 2 vezes a esperança de x vezes y mais a esperança de y ao quadrado. Perfeito. Então, aqui, ó, esperança de x mais y ao quadrado é a esperança de x2 mais 2 vezes a esperança de x vezes y mais esperança do quadrado de y. Beleza. Vamos lá. Então, aqui, o que foi feito? Aqui, ó. O quadrado da esperança de x mais y, nós falamos que a esperança de x mais esperança de x mais y é a esperança de x mais esperança de y, aí vai ficar o quadrado do primeiro, o quadrado da primeira esperança, que não é o x que está ao quadrado, não, a esperança toda aqui está ao quadrado. Então, o quadrado da esperança de x mais duas vezes a esperança de x vezes a esperança de y, mais o quadrado da esperança de y. Perfeito. Agora nós vamos fazer essa diferença aqui, ó. O que vai acontecer? Esse termo, né, porque eu estou usando essa definição aqui, ó. Esse termo menos esse termo. O que está fazendo o papel desse termo aqui é esse aqui. O que está fazendo o papel desse termo aqui, ó, é esse aqui. Então, vou fazer a diferença dos dois termos para encontrar a variância da soma. Então, no próximo vídeo lá, eu vou estar fazendo a diferença esse menos esse menos esse, aí eu coloco 2 em evidência, e esse menos esse. É o que está aqui, ó. Beleza? Esse termo que aparece aqui, por definição, é a variância de x. Esse termo que aparece aqui é a variância de y. E esse termo que apareceu aqui, ó, é a covariância entre x e y. Opa, então nós encontramos uma relação entre a variância da soma e a covariância, né? Então tá aqui, a variância da soma, ela é dada pela variância de x mais a variância de y mais duas vezes a covariância entre x e y. Então, o que a gente tem que observar? A variância da soma não é a soma das variâncias, e sim é a soma das variâncias corrigida por esse termo aqui, ó, duas vezes a covariância entre x e y. Tá vendo? Então, esse termo aqui corrige. Agora, tem um fato importante que nós aqui já conseguimos responder. Olha, se as variáveis aleatórias tiver a característica particular de serem independentes, se x e y forem independentes, então a covariância entre x e y é zero. Olha o que vai acontecer então? A variância de x mais y se tornará variância de x mais variância de y. Então, no caso particular de variáveis aleatórias independentes, a variância da soma se transforma na soma das variâncias. Mas o caso geral, a variância da soma, né, a variância de x mais y, é a variância de x mais a variância de y, corrigido por esse termo aqui, ó, mais duas vezes a covariância entre x e y. Perfeito? Não precisa nem de ser independentes para que a variância da soma seja a soma das variâncias, né? Basta que x e y sejam não correlacionadas. Nós já vimos que se elas forem não correlacionadas, não significa elas serem independentes. Ser independente garante que isso aqui é zero. Mas se elas forem, se x e y forem pelo menos não correlacionadas, o que vai acontecer? A covariância dá zero. E aí, variância de x mais y se transforma em variância de x mais variância de y. Então, precisa que seja pelo menos não correlacionadas, né, que a covariância seja zero, para que a variância da soma seja a soma das variâncias. Mas, em geral, a hipótese que aparece aqui é de independência, então a gente já ganha essa covariância aqui, como sendo zero, e a gente tem isso aqui. Então, isso é uma pergunta, é uma coisa muito importante. O professor Tiago Martins sabe disso. Muitas vezes você pergunta a um aluno, né, variância da soma é a soma das variâncias? Ele responde sim. Tá estudando uma outra matéria lá, ele vai e coloca isso aqui e fala: não, o professor não ensinou.
Tá vendo? Olha o tempo que eu gastei só em cima dessa expressão. Então é muito importante que vocês copiem, escrevam, façam anotação, marque de vermelhinho, de amarelo, de azul. Beleza? Então, é o que eu falo sempre. Aprender matemática, estatística, essas coisas, química, física, não é assistir novela. Tá? Assistir novela, você assiste metade de um capítulo, você já entendeu a ideia. Aqui não, aqui você precisa de ir linha a linha. Perfeito? Legal. Aqui está o que eu acabei de falar, né? Se x e y forem independentes, a covariância é zero, o que implica, tá vendo? Que a variância da soma é a soma das variâncias. Perfeito. Aqui eu usei aquela função que a gente já tinha trabalhado no outro vídeo para fazer um exemplo de uma covariância, né? Então eu tenho a densidade conjunta x mais y, já tínhamos visto isso. Já tínhamos calculado que a esperança de x é igual à esperança de y, que é 7 sobre 12. A esperança do produto era 1/3, nós já sabíamos disso. Então a covariância é a esperança do produto, que é 1/3, menos a esperança do produto, a esperança de x vezes y, menos a esperança de x vezes a esperança de y. Então a esperança de x vezes y é 1/3, menos a esperança de x vezes a esperança de y vai dar, como são iguais, né? Vai dar 7 sobre 12 vezes 7 sobre 12, deu 7 sobre 12 ao quadrado. Fizemos uma continha aqui e encontramos menos 1,44. Então esse é um exemplo de uma covariância negativa. Covariância pode ser negativa, tá vendo? Não tem problema nenhum. Nós sabemos que variância e desvio padrão são sempre maiores ou iguais a zero, né? Variância e desvio padrão não podem ser negativos. No entanto, a covariância pode ser negativa. E o professor Tiago, vai mostrar para vocês aí como é que ficam os gráficos, distribuição de pontos de covariância negativa, covariância nula, covariância positiva, perfeito? Bacana, professor Tiago. Agora observe esse exemplo. Observe que eu vou dar um exemplo de covariância zero sem ter independência. Tá? Observe que não precisa de ter independência para a covariância ser zero. Eu posso ter covariância zero e não são independentes. Observe o seguinte: x tem distribuição uniforme menos 1, 1. Significa que os valores são igualmente distribuídos aqui entre o menos 1 e 1, no intervalo menos 1 e 1, né? Perfeito. E eu vou definir y como sendo x ao quadrado. Olha, o y é totalmente dependente do x. Totalmente. Por quê? Eu sorteio um número entre menos 1 e 1, e para encontrar o y, eu elevo esse número ao quadrado. Então, ou seja, y é totalmente dependente do x. Ele é dependente. Beleza? Agora, e a covariância? E a covariância? Vamos lá. Para a covariância, nós vamos encontrar primeiro a esperança de x. Né? Na probabilidade 1, nós já sabemos que se x tem distribuição uniforme AB, a esperança é A mais B sobre 2. Aqui, quem está fazendo o papel do A é o menos 1, do B é o 1. Então, quando eu somar e dividir por 2, vai dar 0. A esperança de x é 0. A esperança de x2, a gente pode calcular, vocês vão calcular para mim, mas dá para usar também a, o resultado da variância, né? Nós sabemos quanto vale a variância de uma uniforme. Então, vocês podem usar isso aí para calcular diretamente. Aí você usa aquela relação. Variância de x é igual a esperança de x ao quadrado menos quadrado da esperança de x. Só que o quadrado da esperança de x vale 0, né? Então você tem que a variância de x é igual a esperança ao quadrado, né? Mas a relação, na verdade, é b menos a ao quadrado sobre 12. Tá? A variância de x, nesse caso aqui, porque a esperança de x deu 0 aqui, ó. A esperança de x deu 0. Tá vendo? Então a variância de x nesse caso é igualzinha à esperança de x2. Porque a relação completa é essa aqui, né? Olha lá. Tá vendo? A variância de z é a esperança de z ao quadrado menos o quadrado da esperança de z. Só que lá usou x e x. Só que essa esperança aqui foi 0. Então, quando essa esperança aqui é 0, a variância de z se reduz a simplesmente a esperança de z ao quadrado aqui. Ó. Perfeito?
E no caso da distribuição uniforme, nós sabemos que a variância da distribuição uniforme é B menos A sobre 12. Então, ao invés de eu calcular a integral aqui, eu uso isso. A variância é B menos A sobre 12. Como a variância é igual a essa esperança aqui, vamos lá. B menos A é B menos A ao quadrado sobre 12. 1 menos 1 dá 2. Ao quadrado dá 4 sobre 12. 4 sobre 12 dá um terço, tá vendo? Então tá aqui. A esperança de x3, tá? Vocês vão fazer e encontrar zero. Beleza? X3 é zero. Isso aqui é muito simples de fazer e justificar. Não precisa nem de conta. Tem uma propriedade do cálculo que garante pra gente isso aqui diretamente. Beleza? Tranquilo. Agora. Ai, não tô doente demais, não. Agora vamos usar esses pontos. Olha, o que é a covariância, por definição? A covariância entre x e y é a esperança de x vezes y. Então aqui aparece a esperança de x vezes y aqui, ó. Só que o y é x2. Então quando eu fizer x vezes x2, vai aparecer x3 aqui, ó. Tá vendo? Então aqui vocês têm que escrever bonitinho. Então você escreve a esperança de x vezes y aqui, menos a esperança de x vezes a esperança de y. Depois você troca o y por x2. Então aqui vai se transformar em esperança de x3, tá? Que é x vezes y lá, ó. X vezes x2 dá x3. E aqui fica a esperança de x vezes a esperança de y. Mas o y é x2, esperança de x2. Essa esperança aqui vocês calcularam vale zero. E essa aqui, ó, esperança de x, também vale zero. Observe, nem precisava de ter calculado essa aqui, ó, teoricamente não. Então, zero vezes isso aqui, zero. Então, a covariância entre x e y, observe que a covariância entre x e y deu zero. Beleza? Então, está dizendo, não tem covariância. No entanto, x e y são altamente dependentes. Oh, mas por quê? Né? A primeira pergunta que surge é por quê? Porque, na verdade, a covariância, da forma que foi definida, ela mede a associação linear entre x e y. Então, covariância, da forma que nós estamos definindo, é uma medida de associação linear. Beleza? Linear. E aqui a associação é quadrática. Tá vendo? Aqui eu coloquei uma associação quadrática. Mesmo tendo uma forte dependência, a associação é quadrática. Então, se a associação é quadrática, ela não é linear. Beleza? Então, é isso que está dizendo aqui. Ó. Eu posso ter forte dependência e mesmo assim covariância zero. Tá vendo? Porque a covariância ela mede a associação linear. Se, por exemplo, aqui fosse 2x, fosse x e 2x, essa covariância aqui, ó, daria alta. Aqui nós temos um exemplo de independência com variância zero, mas não precisa fazer conta, né? Porque nós já vimos que toda vez que as variáveis aleatórias x e y são independentes, covariância é zero. Aí eu fiz uma continha aqui só para vocês verem, mas tá vendo? Coloquei aquela função novamente, que a gente já tinha visto, que x e y são independentes, né? Porque fatora lá o produto das marginais. E aí, a esperança de x é meio, né? Dessa variável aleatória x é meio, a esperança dessa aqui é um terço, e a esperança do produto é um sexto. Então, quando eu fizer esse produto aqui, ó, a esperança de x vezes a esperança de y, vou encontrar um sexto, que é exatamente a esperança de x vezes y aqui, ó, e aí vai dar zero. Então, não tem graça, né? Aqui um exemplo da variância de x mais y, né? Nesse caso aqui, ó, que são dependentes, a variância de x mais y vai se transformar na variância de x mais a variância de y mais duas vezes a covariância entre x e y. Beleza? A variância de x e a variância de y são iguais, 11 sobre 144. Beleza? Vocês vão calcular isso aí. Ou eu já calculei em algum lugar, não sei. E a covariância tem esse valor aqui, então, ó lá.
use isso aqui, ó. Variância de x mais y é variância de x mais variância de y mais duas vezes a covariância entre x e y. Está aqui fazendo essa continha, beleza? Então já é um exercício vocês calcularem a variância de x, a variância de y e a covariância de x e y. Mas eu acho que eu já calculei essas coisas, não sei. Mas fica como exercício aí. Aí, se são independentes, né, nesse caso aqui, a variância de x mais y é a variância de x mais a variância de y, né? A gente já identificou x como uma exponencial de parâmetro 2, né, exponencial de parâmetro 2, então a variância é 1 sobre 2 ao quadrado. E no caso de y, é 1 sobre 3 ao quadrado. Basta a gente lembrar, né, que uma exponencial com parâmetro lambda, a esperança é 1 sobre lambda e a variância é 1 sobre lambda ao quadrado. Num caso aqui, lambda é 2, então 1 sobre 2 ao quadrado dá 4. No outro caso, para y, lambda é 3, 1 sobre 3 ao quadrado, 1 sobre 9. Perfeito? Então aqui basta reconhecer o produto de variáveis aleatórias, de densidades, né, de variáveis aleatórias exponenciais. Beleza? São independentes com a variância é zero, então a variância da soma é a soma das variâncias. Só somar essas duas aqui. Olha lá. Tá vendo? Variância de x mais y é a variância de x mais a variância de y, só fazer essa soma. Ok? Aqui está dizendo, é uma propriedade, que a covariância entre x e y é igual à covariância entre y e x. Isso decorre direto da definição. Ó. Quando você tem x menos μx vezes y menos μy, você pode mudar a ordem. A multiplicação é comutativa, então pode escrever y menos μy, x menos μx. Quando você toma a esperança desse lado e a esperança desse lado, quando você tomar a esperança aqui, ou colocar a esperança aqui, o que vai aparecer aqui é a covariância entre x e y. Quando você tomar a esperança do lado de cálculo, vai aparecer aqui a covariância entre y e x. Então, a demonstração é só isso, tá? Escrever dessa forma e tomar a esperança. Olha lá. Toma a esperança dos dois lados, que o que aparece aqui, que aparece aqui é a covariância entre x e y, e o que aparece aqui é a covariância entre... Não, o que aparece aqui é a covariância entre x e y, e o que aparece aqui é a covariância entre y e x. E aí fica aprovado. Perfeito? Um outro lema aí está dizendo o seguinte, que a covariância entre a variável aleatória x mais b e a variável aleatória y mais d é a mesma coisa da covariância entre a variável aleatória xy. Ou seja, somar b e d, somar constante às variáveis aleatórias não altera a covariância entre elas. Né? Somei b na variável, uma constante b na variável aleatória x, somei d na variável aleatória y, ou seja, fiz só um deslocamento, né? Mas isso não altera a covariância entre x e y, está dizendo isso. E aí, nós vamos usar a seguinte notação. Mi de x mais b, isso está representando a esperança de x mais b. Só que a esperança de x mais b é a esperança de x mais a esperança de b, que é o próprio b, tá vendo? Porque lembra, mi de x é a esperança de x. Isso aqui está representando a esperança de x mais b, que é a esperança de x mais b. A esperança de y mais d. Tá? Isso aqui você pode escrever assim, ou pode escrever o E, esperança, abre parênteses, x de y mais d. É a esperança de y mais d. Isso é só uma anotação. Então vamos lá. A covariância entre x mais b e y mais d, por definição, é a primeira variável aleatória aqui, ó, x mais b, menos a sua média. A média é a esperança dela, né? Que é a esperança de x mais b. Tá aqui, ó, menos, tá? A média de x mais b. Isso aqui está representando a esperança de x mais b. Mas se eu fosse escrever a esperança de x mais b aqui, eu teria que colocar um outro parênteses aqui, ó. Mesma coisa. Vezes, tá? Então eu tomo a esperança do produto. A segunda variável aleatória, que é y mais d, que apareceu aqui, menos a esperança dessa variável aleatória. Menos a esperança da variável aleatória y mais d. Está aqui. Tá bom? Que eu poderia também estar escrevendo aqui a esperança de y mais d.
Perfeito. Olha lá. Esperança de x mais b é esperança de x mais b. Aqui, ó, esperança de x mais b. Como era menos aqui, trocou o sinal dos dois. Então ficou esperança de x menos b, tá vendo? Então, no lugar disso aqui, ó, dessa anotação aqui, que está dizendo a esperança da variável aleatória x mais b, que é igual a esperança de x, que é o mi de x, mais o b, vai entrar aqui e vai trocar o sinal, ó. Mesma coisa aqui, né? Esperança de y mais d. Está aqui, ó, esperança da variável aleatória y mais d. É a esperança de y somado com d. Pego esse termo aqui e entro com ele aqui, ó, no lugar desse termo aqui, ó. Aí troca o sinal. Beleza? Vocês vão fazer aí direitinho. Troca o sinal. Agora, observa que o b simplifica com o b e o d simplifica com o d. B simplifica com b e o d simplifica com o d. Então, o que sobrou? Sobrou x menos a média de x, ou seja, x menos a esperança de x, multiplicando y menos a esperança de y e tomando a esperança desse produto aqui, ó. Tá vendo? Então sobrou a esperança desse produto aqui, ó. Mas essa esperança aqui é a definição da covariância entre x e y, beleza? Então nós acabamos de provar que a covariância entre x somado com uma constante y mais uma em y mais uma constante é simplesmente a covariância entre x e y. Claro que caso particular, por exemplo, qual é a covariância entre x mais b e y? É essa mesma aqui, ó, não tem problema, que é só fazer o d igual a zero, né? Legal? Aqui uma outra propriedade que está dizendo que a covariância entre ax e y, o a vai para fora. É o a covariância entre x e y. A que multiplica a covariância entre x e y. Então, a covariância de uma constante vezes uma variável aleatória e uma outra variável aleatória, a constante vai para fora e para fora multiplicando a covariância entre as variáveis aleatórias. Beleza? A mesma coisa se a constante estiver multiplicando a segunda variável aleatória aqui, não tem problema. E a demonstração, muito simples. A média de AX, ou a esperança de A de uma constante vezes uma variável aleatória, né, lembrando que A é constante, a esperança de AX, o A vai para fora, então é a esperança de X. Lembrando que esse mi de X aqui é a esperança de X, ó. É só uma notação simplificada de esperança de X. Então, a esperança de AX é A vezes a esperança de X. Beleza. Então, vamos lá. Covariância entre AX e Y. É a esperança desse produto aqui, ó. É a esperança desse produto aqui. Que produto? A variável aleatória AX menos a sua média. Então, é AX menos a média de AX que nós falamos, que é A vezes a esperança de X, multiplicando y menos sua média. Y menos sua média, que é a esperança de y. Perfeito. Observe que aqui tem A e aqui tem A, tá vendo? Aí eu coloco esse A em evidência aqui, ó. E ao colocar em evidência, ele pode sair para fora. Então vai ficar A que multiplica x menos a média de x, vezes, vai ficar esperança, né? Ou melhor, A vezes a esperança, aí desse produto, x menos a média de x, vezes y menos a média de y. Olha lá. Tá vendo? Coloquei o A em evidência aqui. Pelo fato da esperança ser linear, constante vem para fora. Sobrou a esperança desse produto aqui. Mas esse produto aqui, a esperança desse produto aqui, ó, é a definição de covariância entre x e y. Então, nós acabamos de provar que a covariância entre ax e a y é a vezes a covariância entre x e y. Perfeito? Agora, olha, se aqui tivesse um b, ó, tá? Tivesse um b aqui ia ter um b e aqui ia ter um b. Esse b ficaria em evidência aqui, ó. Tá vendo? Ia sair para fora junto com A. Aqui apareceria A vezes B. Então a resposta seria A vezes B covariância entre x e y. Beleza? Então eu poderia ter colocado a covariância entre AX e BY.
tá? A covariância entre AX e BY, você vai fazer quase que igualzinho aqui e vai chegar que é A vezes B, covariância de X, Y. Agora nós temos uma outra aqui, ó. Quero saber a covariância entre uma combinação linear das variáveis aleatórias x1 e x2 e uma combinação linear das variáveis aleatórias b1, y1 e y2, tá? Então eu tenho quatro valores reais aí, A1, A2, B1 e B2, né? Quatro valores reais. E quero encontrar a covariância entre A1x1 mais A2x2 e B1y1 mais B2y2. Quero achar a covariância desses caras aqui, ó. Nós vamos provar que essa covariância é o quê? Ela é o somatório do J. No caso aqui, porque tem dois, tá vendo? Só tem y1, y2, x1 e x2, então vai ser J variando de 1 até 2, I variando de 1 até 2, AJ, BJ, o I está sendo o índice para o X e para o A, e o J está sendo o índice para o B e para o Y. Beleza? Então é só aplicação da definição. Tá? Para facilitar, nós vamos usar a seguinte notação, né? Não é notação, a esperança de A1x1 mais A2x2, tá vendo? A esperança dessa combinação linear é A1 esperança de x1 mais A2 esperança de x2, tá bom? Só tomar a esperança desse cara aqui, ó. Esperança da soma é a soma das esperanças, né? Vai ficar A1 esperança de A1 x1 mais esperança de A2 x2, só que o A1 é constante, vai para fora, o A2 é constante, vai para fora. Então nós chegaremos nisso aqui, ó. Então nós estamos dizendo que a esperança de A1 x1 mais A2 x2 é A1 esperança de x1 mais A2 esperança de x2. A mesma coisa aqui para a esperança de B1y1 mais B2y2, tá vendo? Beleza? Se você tem alguma dificuldade para ver, escreve esperança, abre o parênteses, B1, Y1 mais B2, Y2 e aplica a propriedade. Beleza. Então nós queremos calcular a covariância entre esses dois termos aqui, entre essas duas variáveis aleatórias aqui. Perfeito. Por definição, a covariância entre essas duas variáveis aleatórias é a esperança de um produto aqui, ó. Que produto é esse? A primeira variável aleatória, que é essa todinha aqui, ó. A1x1 mais A2x2, menos a sua média, nós já vimos que é A1 esperança de x1 mais A2 esperança de x2, vezes essa segunda variável aleatória aqui, ó, B1, Y1 mais B2, Y2, menos a sua esperança, menos a sua média. A esperança dessa variável aleatória aqui é B1 esperança de Y1 mais B2 vezes a esperança de Y2. Perfeito. Agora, olha o que ele está me sugerindo aqui, só para facilitar conta. Onde tiver xi menos mi de xi, por exemplo, x1 menos a média de x1, eu chamo de x1'. x2 menos a média de x2, eu chamo de x2'. y1 menos a média de y1, eu chamo de y1'. y2 menos a média de y2, eu chamo de y2'. Tá vendo? Só para onde aparecer esse termo aqui, ó, eu vou chamar de xi'. Só para facilitar a conta, beleza. Aí nós temos aqui agora, ó, esse termo aqui vai poder juntar com esse termo aqui, ó, que o A1 vai ficar em evidência. Tá vendo? Coloca o A1 em evidência, vai aparecer x1 menos mi de x1. Aqui, ó. x1 menos mi de x1. Nós vamos chamar isso de x1'. Tá vendo? E aqui, ó, quando eu juntar esse termo aqui com esse termo aqui, colocando o A2 em evidência, vai aparecer x2 menos mi de x2, que eu vou chamar de x2'. Tá vendo? Então esse termo aqui simplesmente reescreveu dessa forma aqui. Ah, professor, se não fizesse isso, teria algum problema? Não, só que você teria que fazer uma conta enorme, tá? E poderia se perder, mas tudo bem. A mesma coisa aqui, ó. Quando eu juntar esse termo aqui com esse termo aqui, B1 vai ficar em evidência, vai aparecer Y1 menos a esperança de Y1. E isso eu vou chamar de Y'. E quando eu fizer colocar B2 em evidência aqui, ó,
vai aparecer y2 menos mi de y2, que eu vou chamar de y2'. Perfeito. Olha lá. Então, transformei nisso aqui. Fica mais fácil de eu fazer a multiplicação, olha lá. Então, esse termo vezes esse termo vezes esse termo vezes esse termo vezes esse. Então, cheguei aqui nesse termo completo aqui, ó. A1, B1, X1, linha, Y linha e tal. Continua. Cheguei nisso aqui, tá vendo? Ficou mais fácil de multiplicar. Agora eu vou tomar a esperança disso, tá? Vou tomar a esperança disso aqui, ó. Só que esse A1, B1 vai poder passar para fora, que é constante, sai para fora da esperança. Esse A1, B2 também vai poder passar para fora. Esse A2, B1 vai passar para fora também, e esse A2, B2 vai passar para fora. Então, dentro da esperança vai sobrar essa esperança aqui, esperança desse termo aqui e esperança desse termo aqui, ó, tá? Então vai ficar A1, B1, esperança de x1' y' mais A2, B2, esperança de x1' x2 e y2'. Aqui eu falei acho que x, mas tudo bem. A1, B1, esperança de x1' y'. A1, B2, esperança de x1' y2'. A2, B1, esperança de x2' y'. E A2, B2, esperança de x2' y2'. Beleza, que é o que aconteceu aqui, ó. Né? As constantes passaram para fora, sobraram esses termos aqui. Agora, a gente só tem que lembrar o que é cada termo disso aqui, ó. Isso aqui é x1 menos a média de x1. Isso aqui é y1 vezes a média de y1. Então, nós temos x1 menos a média de x1 vezes y1 menos a média de y1. Quando eu tomo a esperança disso, isso é a definição de covariância entre x1 e y1. Aqui eu tenho, isso aqui está representando a variável aleatória x1 menos a média de x1. Isso aqui está representando a variável aleatória y2 menos a média de y2. E aqui eu tenho um produto tomando a esperança. A esperança do produto de x1 menos sua média vezes o y2 menos sua média, isso é a definição da covariância de x1 com y2. Aqui é a definição da variância de x2 com y1 e aqui é a definição da variância de x2 com y2. Tá vendo? Só lembrar, se você tem dúvida, copia a linha novamente e volta. Né? Quem é x1'? É x1 menos a média de x1. Quem é y2'? Quem é y'? y1 menos a média de y1. Tá vendo? Perfeito. Só voltar aqui, ó. Aqui. x1 aqui. Coloca um aqui. x1 menos a média de x1 aqui, ó. y1 menos a média de y1. x2 menos a média de x2. y2 menos a média de y2. Tá vendo? Quando eu pego um produto desse cara aqui por esse cara aqui e tomo esperança, eu tenho uma covariância. Beleza? Então, o que nós acabamos de... Onde nós chegamos? Que é A1, covariância entre x1 e y1, mais A1, B1, covariância x1 e y1, A1, B2, covariância entre x1 e y2, A2, B1, covariância entre x2 e y1, A2, B2, covariância entre x2 e y2. Agora eu vou escrever isso aqui usando somatório duplo, né? Por que somatório duplo? Porque eu tenho dois índices. Eu tenho um índice para varrer o x e um índice para varrer o y, né? Sumiu aqui. Tá. A forma de escrever isso aqui, ó, é um somatório duplo. Você bota dois índices, né? E aí você usa essa notação aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Que está escrito lá isso aqui, ó. É um produto de AI e AJ, covariância entre x e xj, onde o j varia de 1 a 2, né? Porque lá só tem dois valores. E aqui o i varia de 1 a 2 também, porque o x assume dois valores lá. Beleza. Tranquilinho.
Aqui tá. Esse lema está falando aqui da variância de x como caso particular da covariância, né? Está dizendo simplesmente o seguinte: a covariância entre uma variável e ela mesma é a variância, tá? Então a covariância entre uma variável e ela mesma é a sua variância. Então a variância de x é simplesmente a covariância entre x e x. E a variância de ax mais b, tá? Tá dizendo que é a ao quadrado variância de x. O que eu estou dizendo aqui? Que ao somar uma constante na variável não altera a variância de uma constante é zero, é isso que está falando aqui. E quando jogar a constante que está multiplicando para fora, ela sai elevando ao quadrado. Beleza? Joga zero aqui que você vê isso facilmente. Joga zero aqui, fica a variância de ax. Variância de ax é a ao quadrado, variância de x. Agora joga 1 aqui, ó. Variância de x mais b. Aqui ficou 1 que eu falei, né? Então é variância de x, porque somar constante na variável não altera a variância. Somar constante a variável aleatória não altera a variância. Beleza? E isso a gente vê facilmente. A definição de variância de uma variável aleatória x é a esperança de x menos μ de x ao quadrado. Só que aí eu peguei esse termo aqui e escrevi assim, ó, o que é x menos μ de x? É x menos μx vezes x menos μx. Ó, essa é a definição de covariância de quem? Dessa variável aqui com essa variável que está aqui. Só que é a mesma. Tá vendo? É a mesma, x, x, porque se aqui fosse y, seria a covariância entre x e y. Só que aqui é x e x, então isso aqui é a covariância de x com x, beleza? Então a variância de x é simplesmente a covariância entre x e x. Isso é muito usado lá na matriz de variância e covariância, quando aparece na diagonal, tá? Aparece uma diagonal lá, vocês vão ver ainda, o Thiago vai passar para vocês, ou agora nesse curso, ou em multivariada, e a covariância entre a variável ela mesma gera a variância. Beleza? E a variância de ax mais b, né? É a esperança da variável do quadrado, aqui, ó, do quadrado, da variável aleatória que eu estou estudando, que é ax mais b, subtraído da sua média, né? A esperança de ax mais b é a esperança de x mais b, tá aqui, ó. Beleza? Aqui eu simplesmente fiz algumas continhas básicas, né? Vocês vão desenvolver isso aqui. Esse quadrado aqui vai pegar esse A aqui, ó, vai pular para fora, o resto vai cortar e você vai chegar na definição da variância de x, tá bom? Então fica como exercício desenvolver essa conta aqui, ó, passo a passo, beleza? É só desenvolver aqui, ó, desenvolver nem precisa, vamos fazer direto aqui, não precisa, tem conta nenhuma. Ó, vai trocar o sinal aqui, esse B vai cortar com esse B aqui, aí tem A de x menos A vezes a esperança de x. Coloco o A em evidência, vai ficar x menos μ de x. Como está ao quadrado, o A sai para fora ao quadrado, tá vendo? Tem esse A aqui, ó, ele sai para fora ao quadrado. Aí vai sobrar A ao quadrado, esperança de x menos μ de x ao quadrado. Só que o quadrado, né, da esperança de x menos μ de x, tá vendo? Não, desculpa. A esperança do quadrado de x menos μ de x é a definição de variância de x aqui, ó. Beleza? Então, eu sugiro que você só desenvolva, tira do parênteses aqui, simplifique, jogue esse A ao quadrado para cá, depois para cá, enxergue que isso aqui, ó, pode jogar para fora direto aqui, deixe isso aqui, enxergue que isso aqui é a variância de x, e aí você acabou de provar que a variância de ax mais b é A ao quadrado variância de x. Aqui nós temos a definição do coeficiente de correlação linear, tá? Entre as variáveis aleatórias x e y. Esse símbolo aqui, sigma de x, representa o desvio padrão, né, que é a raiz quadrada da variância de x. Esse símbolo aqui representa sigma x, representa o desvio padrão da variável aleatória x, que é a raiz quadrada da variância de x.
Esse símbolo aqui, sigma y, representa o desvio padrão da variável aleatória y, que é a raiz quadrada da variância de y, né? E a definição é essa aqui, ó. Rho de xy, que representa a correlação linear, ou correlação de coeficiente de correlação de Pearson entre xy, ele é dado pela covariância entre xy dividido pelo produto do desvio padrão. Então, muitas vezes eu escrevo assim e muitas vezes eu escrevo assim, ó, tá? Vendo? Sigma x aqui é a raiz quadrada da variância aqui, né? E aí, a covariância, nós sabemos que é a esperança de x vezes y menos a esperança de x vezes a esperança de y. Então, essa é a definição de coeficiente de correlação linear, tá bom? Observe que a correlação é linear. Perfeito. Então, a gente tem que absorver isso aí, ó. A correlação entre x e y é a razão entre a covariância entre x e y sobre... ficou feio sobre, né? É a razão entre a covariância de xy e o produto dos desvios padrão. Beleza. Ou, aplico aqui, ó, esperança de x vezes y, menos esperança de x vezes esperança de y, dividido desvio padrão de x, né, que é a raiz quadrada da variância, vezes desvio padrão de y, que é a raiz quadrada da variância de y. Aqui é a variância de x, aqui é a variância de y. Ok. Uma coisa que nós vamos provar é o seguinte. A correlação ela é um valor que varia entre menos 1 e 1. O menor valor que ela pode assumir é menos 1, o maior valor é 1. Tá? E isso é importante para a gente, principalmente em disciplinas aplicadas, mas também em muitas demonstrações teóricas também isso é importante. Diferentemente da covariância, né? A covariância a gente não sabe, ela pode variar de menos infinito a mais infinito. Então aqui dá assim, dá um pouquinho mais de informação para a gente, vamos dizer assim. Está falando aqui que ela é adimensional, né? Ela não tem dimensão, ela é simplesmente um número. E ela mede a associação linear. Perfeito. Para a gente provar que a variância, que a correlação entre x e y está entre menos 1 e 1, ou seja, que o módulo de ρ de xy é menor que 1, escrever isso aqui, ó, é a mesma coisa que escrever ρ de xy maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1, tá? Matemática básica, muito importante isso aí. Nós vamos usar essa ideia aqui, ó. Essa ideia é brilhante, tá? Essa ideia é brilhante, que aí a demonstração sai como uma coisa de segundo grau, né? Oitava série, oitavo, nono ano, primeiro ano. Olha a ideia. A variância de uma variável aleatória é sempre maior ou igual que zero. Isso nós temos certeza. A variância de uma variável aleatória é sempre maior ou igual que zero. Então, vamos pegar essa variável aleatória aqui. Variância de x mais ty. Tá? Variância de x mais ty. A variância dessa variável aleatória é sempre maior ou igual que zero. Agora vamos desenvolver o que é a variância de x mais ty. A variância de x mais ty é a variância de x, tá vendo? Mais a variância de ty, só que a variância de ty, o t, por ser constante, sai para fora ao quadrado. Então fica t2 variância de y. Somado com duas vezes a covariância entre x e ty. Deixa eu beber uma aguinha aqui que minha esposa está me dando. Obrigado. Aí, Thiago, a Eva está me dando até a aguinha aqui. Então, voltando, a variância de... seria a variância de x mais a variância de ty, mais duas vezes a covariância entre x e ty. Só que aqui vocês vão desenvolver, tá? Reescrever isso aqui passo a passo. Eu só vou falar o que eu fiz. Aqui apareceu a variância de x. A variância de ty, né? A variância de ty aqui, o t é constante, sai para fora ao quadrado, então ficou t2 variância de y. E aqui, na covariância entre
x e ty, né? Então tem duas vezes a covariância de x, teria um ty aqui. Só que nós já vimos, nós acabamos de provar que quando multiplica aqui na covariância, sai para fora, né? Multiplicando. Então esse t que estava aqui veio aqui para fora, beleza? Então vocês vão escrever usando resultados que nós provamos lá em cima. Simplesmente é lembrar que a covariância entre esse t pode tanto entrar aqui para dentro aqui, pode entrar aqui, pode sair, é simplesmente isso, beleza? Olha o que apareceu aqui. Apareceu isso aqui. E nós temos certeza que isso aqui, ó, é maior ou igual que zero. Por quê? Porque isso aqui é uma variância, tá vendo? É o resultado dessa variância. Se é o resultado de uma variância, isso é maior ou igual que zero. Agora vamos usar lá o nono ano, o tal do discriminante que a gente chamava lá de delta. Mais uma aguinha. Que a gente chamava lá de delta. Para que, né, esse resultado aqui seja... Porque isso aqui, ó, primeira coisa, nós temos que observar que isso aqui é a equação do segundo grau em t. Olha, t ao quadrado, isso aqui é o número, que a gente chamava de a, né? At ao quadrado. Esse 2 covariância aqui a gente chama de b, bt, mais esse c aqui, que era o termo independente. Essa variância de x a gente chamava de c. Então aqui eu tenho a equação do segundo grau, eu tenho uma parábola aqui. Para que essa parábola aqui esteja toda na parte, seja toda maior ou igual que zero, o que tem que acontecer? Para que essa imagem aqui, ó, seja toda maior ou igual que zero, o delta tem que ser menor ou igual que zero. Não, foi isso mesmo? Deixa eu ver. Essa variância é maior que zero. Me mosca aqui agora. Essa variância é maior que zero. Isto. Isso mesmo, variância maior que zero. Eu quero que isso aqui seja sempre isto. Eu quero que isso aqui esteja sempre acima do eixo x. No pior das hipóteses, no máximo tenha uma raiz. Beleza? Então o delta tem que ser menor ou igual que zero. Porque se o delta for menor que zero, ele não corta o eixo do x. Porque se ele cortar o eixo do x, ele vai ter duas raízes, ele vai ter parte positiva e parte negativa. Pior das hipóteses, ele tem que tocar simplesmente o eixo do x, mas ele tem que estar acima. Beleza. Então vamos lá. Vendo? É o que eu falei lá, ó. Se eu trocar aqui, ó, por um A, o 2T por um B e aqui por um C, eu tenho a equação de segundo grau, tá vendo? O A, tá vendo? O A é maior que zero porque é a variância de Y, que já é maior que zero, então nós sabemos que é uma parábola voltada para cima, assim, ó. Tá vendo? A parábola voltada para cima. E eu tô... E essa variância completa aqui, ó, ela é maior ou igual que zero, né? Que é essa expressão inteira. Então, toca no eixo x no máximo num ponto. Beleza. B é esse termo. C é a variância x que também é maior que zero, né? Aí eu vou aplicar a fórmula do delta. Tá vendo? Para que essa equação de segundo grau aqui seja maior ou igual que zero para todo t, com a maior que zero, né, voltada para cima, é necessário que o determinante seja menor ou igual que zero. Menor que zero me diz que não tem nenhuma raiz, e igual a zero, uma única raiz. Beleza? Não pode ter duas raízes, porque se tiver duas raízes, tem o eixo x aqui. Se tiver duas raízes, ela vem e corta o eixo x aqui, ó. Então não pode. Perfeito? Então, o exercício se resumiu a encontrar um delta menor ou igual que zero. Beleza. Lembrando, a fórmula é B2 menos 4AC, mas o B é esse cara, esse termo aqui, ó, duas vezes a covariância entre x e y. O A é esse termo aqui, variância de y, e o C é esse termo aqui, variância de x. É isso que a gente não pode esquecer. Olha lá. B2 menos 4AC. 2 covariância de xy ao quadrado, menos 4AC. Isso tem que ser obrigatoriamente menor ou igual que zero. Agora, olha, mudei isso aqui para o lado de cá. Isso aqui, ó, 2 ao quadrado é 4. Aí eu cortei esse 4 aqui com esse 4 que apareceu aqui, tá vendo? Ao passar para o lado de cá, tinha um 4 aqui, tinha um 4 aqui. Eu simplifiquei. Fiquei com variância ao quadrado, a quadrado da covariância entre x e y é menor ou igual que a variância de x vezes a variância de y. Agora, olha aqui. Vamos dividir
não está ao quadrado aqui? Vamos dividir aqui por, pela variância de x. Passa, dividir tudo por variância de x aqui, ó. É isso que está fazendo aqui, ó. Divida tudo aqui pela variância de x vezes a variância de y. Tá bom? Ao dividir pela variância de x pela variância de y, tá bom? O que é a variância de x? É o sigma x ao quadrado que está aqui, ó. Tá vendo? Porque se eu pegar esse quadrado aqui e desenvolver, esse quadrado aqui volta para cima da covariância aqui, do jeito que está aqui. E aqui, olha, desvio padrão de x ao quadrado, aqui, ó, é a variância de x. Desvio padrão de y ao quadrado é a variância de y aqui, ó. Beleza? Então isso aqui poderia estar escrito assim, ó, sigma x ao quadrado, que é a variância de x, sigma y ao quadrado é a variância de y. Aí eu dividi tudo por sigma x ao quadrado vezes sigma y ao quadrado. Só que passei para dentro aqui. Quando eu dividi isso aqui tudo pela variância, ficou 1. Tá vendo? Dividi os dois lados por isso aqui, ó. Exatamente por isso aqui, os dois lados, ó. Tá bom? Aqui, ó. Isso aqui ao quadrado é a variância de x, isso aqui ao quadrado é a variância de y. Então aqui ficou 1. Então nós acabamos de provar que o quadrado desse termo aqui, ó, é menor ou igual que 1. Olha, o quadrado desse termo aqui ser menor ou igual que 1, significa que esse termo aqui, ó, tem que estar entre menos 1 e 1. Mas esse termo aqui é a definição da correlação entre x e y. Tá vendo? Correlação entre x e y. Isso aqui é a correlação entre x e y. Perfeito? Então, se ficar qualquer dúvida, vocês me perguntem, perguntem ao professor Tiago. Beleza? Aí o Tiago vai comentar isso com vocês, quando a correlação é 1, é perfeita, perfeitamente positiva, menos 1, perfeitamente negativa, quando é 0, não tem correlação. Aqui está falando da invariância da correlação, tá vendo? Está falando que se você faz a correlação entre ax mais b e entre cy mais d, o que vai mudar, o que vai acontecer aqui é o sinal do produto de A, VC, tá vendo? Vai depender do sinal. Se os dois forem positivos, o sinal aqui fica positivo. Se um for positivo, o outro negativo, fica negativo. Se os dois forem negativos, fica positivo. Mas aqui aparece o produto do A vezes o C, tá? Então a correlação entre AX mais B e CY mais D, o B e D desaparecem. Aparece a correlação entre x e y vezes o produto aqui dos termos que multiplicam as variáveis aqui. Simplesmente isso. A demonstração é bem simples. Ó. Usa a ideia de covariância. Na hora que vocês pegarem o material e vocês mesmos façam, né? Aqui, é bem simples. Ó. A covariância entre esses dois termos aqui, nós já vimos, nós já provamos que esse B e esse D aqui não altera nada, se reduz só a covariância entre AX e CY. Está aqui. Mas nós já vimos que na covariância o A pode sair para fora multiplicando, o C pode sair para fora multiplicando. Tá aqui, ó. Aí, nós também já vimos que o desvio padrão entre AX mais B é o módulo de A, porque desvio padrão é sempre positivo, né? Tá? Então, módulo de A vezes desvio padrão de X, módulo de C vezes desvio padrão de Y. Isso aqui é só você passar para a variância, né? A variância de AX mais B. Lembra que é a variância de AX mais B? A variância do B desaparece, é zero. A variância de AX, o A sai para fora, fica A2 variância de X. Quando você tirar a raiz quadrada, você acha o desvio padrão. A raiz quadrada de A2 é módulo de A. A raiz quadrada da variância de X é o sigma de X. É isso que está usando aqui. Beleza? Então ele vai usar isso aqui, ó. Olha lá. Olha lá. A correlação entre AX mais B, CY mais D, tá vendo? Por definição, seria a covariância entre esses dois caras aqui. Tá vendo? Que tá aqui, ó. Que ele chegou nesse cara aqui, ó. AC, covariância de XY, colocou aqui. Dividido pelo desvio padrão desse termo aqui, vezes o desvio padrão desse termo aqui. Só que o desvio padrão desse termo aqui, ó, é o módulo de A, sigma x. E desvio padrão desse cara aqui, tá? É o módulo de C vezes sigma de y. Beleza? Agora,
que vai acontecer? A única coisa que tem que olhar aqui é o sinal, né? Que aqui é sempre positivo e aqui vai depender do produto aqui. Tá vendo? Então, sinal de AC e essa definição aqui, ó, é o coeficiente de variação aqui entre x e y. Perfeito? Aí não tem graça, né? Eu tô falando, independente. Se é independente, já sabe que a covariância é zero. Aqui dá pra gente achar a covariância, ó. Mas aí tudo que a gente já fez, né? Perfeito? Aqui está um exemplo de. Aquele mesmo exemplo que nós fizemos, tá? Vai ficar como exercício para vocês, né? Porque a covariância é simplesmente pegar. A correlação é simplesmente pegar a covariância e dividir, né? Pelo desvio produto, desvio padrão, então não tem nenhum mistério. Tudo aqui já, vocês já viram de alguma forma. Beleza? Então vamos parar por aqui, porque senão vai ficar muito grande.